Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado, meu caro. Obrigado. É um prazer também estar aqui participando deste programa com vocês. A vinda do professor Ricardo, ela é imediatamente posterior à vinda de pessoas de um grupo de 3 pesquisadores que integram sua comunidade de pesquisadores aí na Unicamp. Teve altíssimo impacto. Estiveram aqui com a gente a Marina Shinohara, o Roncato, né? Marina Shinohara Locato, o Murilo Vanderlan e o Marcos Gonzalez. Eles vieram aqui há 2 semanas atrás. Você estava de férias, né? Nós chegamos a nos falar na época para falar deste livro que você faz na apresentação, um livro sensacional, eu li realmente. Trabalho em plataformas, regulamentação ou desregulamentação. A apresentação é sua, os 3 são autores e também tem uma autora, se eu não estou enganado, holandesa, Cristina Ries, que fez uma pesquisa abrangente sobre a regulamentação do trabalho dos trabalhadores, do trabalho com aplicativos na Europa. Foi muito impactante, Ricardo. Eles mostraram como a legislação proposta pelo governo Lula está na contramão daquilo que se tenta fazer na Europa, no sentido de proteção e regulamentação do trabalho, e que aqui a proposta do governo Lula é, na prática, uma desregulamentação. Então, não vamos centrar nossa conversa hoje, né, Ricardo, neste tema da legislação. Já tratamos desse assunto, podemos passar por ela em algum momento da conversa. Nosso tema está vinculado a este livro aqui, que é o Icebergs à Deriva. Ambas as obras são agora recentíssimas, tá? De 2023. Tá? Esse saiu agora. É uma coleção de artigos e estudos acadêmicos. Tem 2 do Ricardo, tá? E mais uma série, dezenas. Eu li o seu só, não li o resto ainda. Recebi ontem os 2 livros aqui. Eu já tinha lido na versão de internet. E um dos artigos do Ricardo, ele aparece em certa medida, ele está aqui, vamos dizer assim, resumido, este artigo, neste texto aqui, Uberização do Trabalho e Capitalismo de Plataforma, a nova era da desantropomorfização do trabalho, publicado pela essa revista da Universidade de Coimbra, não, de Lisboa, desculpa, a Análise Social. E eu tenho Ricardo, eu posso divulgar o link da Análise Social ou tem alguma restrição da parte deles? Pode? Então, pode sim, é livre, é de Lisboa, revista da Universidade de Lisboa. Então, onde, aliás, eu estive há 1 mês atrás em conferência. Ah, legal. Então tá aqui, ó. Já coloquei aqui no nosso chat o link. Quem quiser ler esse artigo realmente sensacional do Ricardo Antunes. Então é sobre isto, sobre estes temas que iremos conversar. Me parece que os temas mais cruciais para o mundo do trabalho nesse momento. Você começa o seu artigo e também um dos textos seus que está aqui, fazendo essa contextualização sobre o que você vai chamar de um capitalismo maquínico, informacional e digital, sob condução do setor financeiro, que vem desenvolvendo estratégias e novas formas de trabalho para potencializar, né, de uma maneira sem precedentes na história, a capacidade da geração de lucro e mais valor. Antigamente, a gente falava que mais valia. E você vai dizer que, para essas grandes corporações, a ampliação e intensificação dos tempos de trabalho, que geram o lucro e a mais-valia, são elementos cruciais e aprofundados a partir da era dos algoritmos. Explica para nós, Ricardo, por favor. Perfeito, Mauro. Nós estamos vivendo, desde a crise estrutural do sistema capitalista que nós vivemos, que começa em 1973, você certamente se lembra, a gente fala, na época se dizia, era a crise do petróleo. Não era a crise do petróleo. O que estava em discussão naquele momento, a crise do petróleo, foi a manifestação visível. Nós estávamos vivendo um momento de mudança muito profunda. Os anos dourados do capitalismo europeu, chamado bem-estar social, welfare state, tudo aquilo foi questionado na França, em 1968, nas explosões
da Itália em 69, né? Nas greves que ocorreram pelo mundo, inclusive no Brasil, Osasco, Contagem, Argentina, etc. Esse cenário mudou, né? E, a partir daí, um tripé destrutivo passou a comandar o mundo. Neoliberalismo, financeirização do capital e reestruturação permanente do capital. Só para é muito fácil entender o que os grandes gestores do capital perceberam. Não faz sentido uma fábrica produzir automóveis e depois vendê-los. Porque quem andava de avião naquela época havia dos pátios da Volkswagen, da Ford, na crise, milhares de carros parados. Era mais interessante para o capital vender o carro e imediatamente começar a produzi-lo. Você produz um carro em minutos na linha de montagem. Isso chamou-se toyotismo. Ou seja, você vende o carro e depois você produz. Aí você não tem o estoque. Isso é baseado no modelo japonês, o toyotismo, nos supermercados, tudo isso no Adeus ao Trabalho que você se referiu, e no sentido do trabalho eu expus há bons anos atrás. O que aconteceu? Just in time, né? Isso, just in time, produzir no menor tempo. Então, funcionava assim, você vendia um carro no Japão, isso se esparramou para o mundo, é dado a tecla de comando, deve-se produzir o carro A, B, C com essas características. Daí, uns dias, ele está entregue para o seu proprietário. O que aconteceu, então? Nós passamos a ter, a partir deste tripé, uma força sobrante de trabalho monumental. O exército de trabalho, tá certo? A população relativa, o desemprego global. Não há nenhum país do mundo hoje de grande proporção, média e grande proporção, que não tenha desemprego. Nenhum. O Brasil tem 40%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ao longo da última década, foi sempre em torno disso, né, de informalidade. Nós estamos reduzindo o desemprego, né, nos últimos 2 anos, lentamente, mas de fato, mas aí temos uma taxa alta. Como também se diz que nos Estados Unidos não tem desemprego. Enquanto você tiver um trabalhador ou uma trabalhadora desempregado, você tem desemprego. Por quê? O que acontece? E este é o ponto central da tua pergunta. Alta tecnologia, alto nível de desempregados, o capitalismo em crise. É aí que nascem as plataformas, que ninguém na época se deu conta, tá certo? A Amazon, meados dos anos 90, vendia livros a Amazon. Hoje a Amazon faz, como eles dizem, de A a Z, tudo se encontra na Amazon. Faz de tudo. Vende todo tipo de trabalho, todo tipo de venda, todo tipo de atividade. Se eu quero traduzir um artigo meu para o mandarim, eu tenho como entrar numa plataforma e tenho que contratar um trabalhador, um tradutor, que vai fazer essa tradução. Pouco tempo depois, a Uber nasceu numa garagem. Olha a sacada. 2 jovens, né? E conceberam uma empresa que simplesmente não compra os equipamentos de trabalho, transfere para os trabalhadores. Então, é uma empresa que hoje atua em milhares de cidades do mundo. Uber, 99, Cabify, Lyft. Citamos a Uber porque ela foi a que tornou-se mais... Ela explodiu. Como nós falamos, o trabalho da Fordista, o trabalho toyotista, o trabalho uberizado, porque a Uber foi a primeira que explodiu. Em qualquer país do mundo que você tiver, eu viajo o mundo inteiro, e você fala trabalho da Uber, todo mundo sabe o que é. Se você for falar trabalho em plataforma, em alemão, em inglês, em espanhol, em italiano, cada país é de um jeito. No Brasil... Agora, se você falar em trabalho uberizado, não se refere mais apenas a Uber, é o modelo de trabalho. Então, fale para enfermeira, para jornalista, para... E qual é o pulo do gato, Mauro? O pulo do gato. Isso é um processo que as empresas vêm fazendo. Começaram lá atrás com a terceirização, depois avançaram com a chamada flexibilidade, depois chegaram ao trabalho intermitente, e aí vem o golpe, como eu costumo chamar provocativamente, o golpe Frankenstein, desse magistral romance da Mary Shelley, né? O pulo do gato. Você tem alta tecnologia, você tem um sistema que está em crise,
e você tem uma força de trabalho sobrando desesperada por qualquer trabalho, se você criar um sistema onde você contrata dizendo que não contrata, onde você assalaria dizendo que você não assalaria, onde você emprega dizendo que não emprega, você se livra de cumprir com os direitos do trabalho. E foi aí que nasceu o monstrengo do trabalho uberizado. Então, hoje, você conhece, mais do que eu, quantos jornalistas hoje trabalham no sistema uberizado de plataforma. Tem até um termo, né? O freela fixo, que é ótimo. Né? O que é o freela fixo? O freelance é contratado por uma atividade específica. Se o freelance vira fixo, é burla, é para não pagar direitos para ele. Isso vale para enfermeiros, enfermeiras, trabalhadoras do care dos cuidados. E o setor que mais explodiu foi o setor de entregas. Isso, inclusive, teve a ver com o contexto da pandemia. Nós, Mauro, nós dois, com certeza, não nos aventuramos na pandemia a ir ao supermercado livremente. Nós sabíamos o risco que corríamos. O que nós fazíamos? Nós pedíamos para um trabalhador trazer aqui para a gente. Nós comprávamos e ele trazia. Nós íamos na farmácia? Não, ele vinha e trazia. Esse trabalhador, que trabalha 10, 12, 14 horas, isso é que está nesse livro aqui, tá certo? O Icebergs à Deriva, que eu organizei, que é parte do nosso projeto com o Ministério Público do Trabalho, o projeto do meu grupo de pesquisa aqui da Unicamp e do Ministério Público do Trabalho, né? A jornada normal aqui é acima de 10 horas, 7 dias por semana, tá certo? Eu entrevistei uma vez um trabalhador que eu dizia em um mês, quantos dias você descansa? Ele falou, nenhum. Nenhum. Entende? Por quê? Porque se criou o monstrengo de dizer não são trabalhadoras, não são trabalhadores, mas são autônomos e são empreendedores. Se nós estivéssemos conversando aqui, Mauro, há 15 anos atrás, não se falava em empreendedorismo, era empregabilidade. O professor Ricardo Antunes disse lá numa matéria que saiu na página inteira do Jornal do Brasil, na época, para não falar dos outros veículos que eu publico com alguma frequência. Empregabilidade é mistificação. Sabe o que é empregabilidade na época? Você não se qualificou para o seu trabalho. É mentira. Eu lembro. O problema é o seguinte, e isso eu fecho a primeira ponto para você. Como a tecnologia passa a substituir trabalho vivo em grande quantidade, algoritmo, inteligência artificial, chat GPT, indústria 4.0, as profissões do passado estão desaparecendo. Então, o engenheiro fica desempregado. O médico não, é mais difícil, mas ele se precariza. O professor se precariza. O ferramenteiro desapareceu na fábrica. Eu, quando fiz a greve, quando estudei a minha tese de doutorado, nos anos 80, né, no ABC Paulista, tinha a profissão, um dos setores mais importantes do operariado metalúrgico do ABC era a ferramentaria. Não existe mais, sabe por quê? A ferramenta não é feita mais na fábrica. Por quê? Porque as fábricas externalizaram a produção. Mas as plataformas deram um salto mais nefasto, porque como elas não param de se expandir, Uber, Uber Eats, Amazon Mechanical Turk, Lyft, Airbnb, Glovo, Deliveroo, né? Workana, a lista é interminável. Em cada país que você vai, eu tive agora no Uruguai também, entrega já, pedido já, é uma atrás da outra. Qual é o segredo, Mauro? Não tem direitos do trabalho, e isso é inaceitável. E o projeto do Lula é de pasmar. Ninguém conhece as condições de vida da classe trabalhadora brasileira hoje como Lula. Poucos conhecem, eu diria. Ele, por certo, ele sabe que quem trabalha 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia não é autônomo e nem empreendedor, é um proletariado ultra precarizado sem direito. Morre mais de um por dia na cidade de São Paulo. Morre entregador. O mesmo vale para os motoristas de carro, que agora, né, também não tem direitos. Só que a moda já pegou. E eu digo isso no meu livro, O Privilégio da Servidão, o novo proletariado digital da era de serviço. Eu publiquei a primeira edição desse livro em 2018, e eu antecipo a tese lá. Creio que fui o primeiro a antecipar isto.
Eu estava olhando, a minha pesquisa, eu sempre procuro olhar o caso brasileiro, mas o caso internacional. Eu terminei de escrever esse livro num período que eu estava dando um curso, uma laurea magistral na Universidade de Veneza. Eu tinha a felicidade de escrever as últimas páginas desse livro num prédio lindo de Veneza, olhando embaixo os vaporetos passando, quando eu terminei. Até porque tem precarizado lá, viu, Mauro? Veneza é muito grande, mas o submundo é precarizado, os imigrantes. Eu aprendi a ver isto. O trabalho imigrante no mundo inteiro é considerado um trabalho, aspas, de segunda classe, sem direito. E esse é que é o problema. Você passa a ter, então, hoje, a possibilidade de eliminar aquilo que começou a ser conquistado na Inglaterra nos anos 1700, e depois de 50, 1760, 70, 1800, 1824, o reconhecimento do sindicato. Daqui a pouco, vamos dizer, nem sindicato pode mais. Aliás, o neoliberalismo, Hayek já diz, no seu livro Privilégio, O Caminho da Servidão, ele diz lá, o sindicato de classe combativo é inimigo do empresariado. Então, esse é o cenário que nós temos, por isso que o livro chama-se Icebergs à Deriva. As grandes plataformas estão tomando conta do mundo. Não sei se você viu há 3, 4 meses atrás, o maior iceberg do mundo. Essa capa eu pensei antes. Eu sempre bolo um pouco a ideia dos títulos do meu livro. Esse livro eu sou o organizador dele, isso, né? E autor de 2 capítulos. É um livro com autores nacionais e internacionais. É um livro assim que dá o Inglaterra, Itália, Portugal e outros países. A gente tenta tratar esse fenômeno global. Eu lembro que há 3 meses atrás, 6 meses atrás, o maior iceberg do mundo saiu e estava descompensado. Você imagina, o maior do mundo, imenso, se ele bater em algum lugar, ele destroça. É isso que nós estamos vendo. E o que está sendo destroçado? As condições de trabalho, os direitos conquistados ao longo de muitas décadas. O novo jovem hoje, ele não tem a perspectiva de ter direitos do trabalho mínimos e, consequentemente, nem de previdência. Sim. Ricardo, sim. Quando marcamos nossa conversa, eu fui olhar porque tem uma questão, porque assim, o trabalho precário, porque as estatísticas, Ricardo, elas são maravilhosas, porque elas demonstram muita coisa. Mas as estatísticas são perversas, porque elas também escondem um monte de coisa. Então, uma questão importante para nós aqui é a questão do nível de emprego do país. Você falou, nós estamos com, as manchetes dizem menor nível de desemprego da história desde 2017, 6,9, quase pleno emprego. Aí eu tenho mostrado o seguinte, isso aí está caindo desde março de 2021, está caindo desde o Bolsonaro. Mas o que quer dizer essa estatística? Aí eu fui perguntar ontem ao presidente do IBGE, o Márcio Pockmann, que é, Márcio, o que tem nesse índice de emprego? O que quer dizer? Aí ele diz o seguinte, a pesquisa indaga se a pessoa tem ocupação. Sim ou não? Primeira questão. Então, ter ocupação quer dizer ter emprego? E depois, se a pessoa diz que tem ocupação... Então, se a pessoa diz que tem ocupação, tanto faz o que ela faz, entendeu? Ela pode vender bala no farol. Ela já entrou com o índice de pessoas empregadas. Aí, se a pessoa diz que está ocupada, ela vai ter 2 opções para dizer qual a sua ocupação. Empregado, público ou privado, presta atenção agora. Com ou sem carteira. E 2, trabalhador empregador por conta própria. Então, o motorista do Uber está onde? Então, você tem, atrás dessa estatística do nível de emprego do Brasil, você tem, na verdade, é o que você falou, uma força no passado chamava de força industrial de reserva. Você nomeia agora como força sobrante. Absurdo. Ela esconde o desemprego com uma informalidade, uma situação de insegurança brutal, como nunca antes na história do país. Isso. Veja o seguinte, Mauro. Como você define o empregado? Quem trabalha 2 horas por semana está empregado, é o que o Márcio tratou, meu querido amigo, meu colega, ex-colega aqui da Unicamp, Márcio Postman, velho amigo. Nós fizemos uma entrevista com ele aqui recentemente, Ricardo, sensacional, sensacional. E é ótimo que ele certamente está fazendo um trabalho cuidadoso no IBGE. O emprego em si, hoje, só diz, tá certo, uma coisa, aquele trabalhador, aquela trabalhadora exerce uma atividade assalariada, mas até aí a coisa é nefasta. Por quê? Porque
Foi no governo Temer, essa figura grotesca e que de péssima, né? A sua figura em si já fala por si próprio, né? É um morcego tenebroso que voa, né? A contra-reforma trabalhista de 17, eu já na época dizia, ele trouxe para o Brasil o que naquele momento foi o mais nefasto. Aliás, é só nefasta a contra-reforma trabalhista. E, tragicamente, Mauro, o projeto PL P12 do governo Lula é continuidade dessa contra-reforma, por isso ele não é aceitável, ele não pode ser aprovado. Podemos voltar a isso depois. Na contra-reforma trabalhista, legalizou-se, eu usei essa expressão, juridicamente ela não faz sentido, mas eu sou sociólogo, eu não sou juiz, eu não sou advogado. Legalizou-se o ilegal. O intermitente passa a ter direito legal de existir sem direito. O que é o intermitente? Você deixa um fulano esperando aqui, tá certo? Do lado do shopping. Tem entrega, ele faz, não tem, ele não recebe. Governos do PSDB fizeram isso em São Paulo. E, bom, para não falar de hoje, né? Porque hoje não é um governo do PSDB, hoje é um governo um pouquinho mais perigoso. Só um pouquinho mais perigoso, né? Como sabemos. O que é isso? Você põe um professor esperando lá, se faltasse algum professor, morresse, se acidentasse, entrava no lugar dele para dar aula. Não importa a disciplina. Saiu o professor de história, mas está lá o professor de educação física. Entre da educação física. Isso é trabalho intermitente. Trabalho intermitente. E só recebe pela aula que deu, né? Ele pode pela aula que deu horas na sala de professores esperando, só vai receber pela aula dada. E se não der aula, porque não morre ninguém, não acidenta ninguém, não recebe nada, é um crime. E o problema é que estas plataformas inventaram, no contexto neoliberal, sob hegemonia financeira, isso é muito importante. Tudo hoje tem que monetizar, tudo hoje tem que dar recursos. Quando nós entramos na internet, alguns jovens falam, professor, é bacana, a gente não paga para trabalhar, para entrar na internet. Não. Não é que a gente não paga, a gente está dando trabalho escravo para a internet. Se você entra na internet agora e faz um pedido de compra de um produto A, B ou C, em 1 segundo depois você recebe centenas de anúncios porque eles já venderam a tua informação. E esta lógica de dinheiro tem que gerar mais dinheiro, quando você tem, Mauro, alta tecnologia disponível, que não para, é um moinho satânico. A tecnologia é um moinho satânico. Nós não somos contra a tecnologia. Nós somos contra a tecnologia destrutiva. Por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial na medicina, nem não paira dúvida dos avanços que ela traz. Agora, o que explica a inteligência artificial? Você tirar um professor, uma professora e colocar um robô que é ignorante, porque não tem a dimensão humana. Que não ele coleta informação. O governo Tarcísio está fazendo isso em São Paulo. Claro, o governo Tarcísio que mistura o neoliberalismo com os seus aliados fascistas, tá certo? Né? Conhecidos aliados fascistas que todos sabemos, e dele nos livramos, né? Com o custo que todos sabemos, né? Como tivemos que lutar para do fascismo nos livrarmos, ao menos, né? Nesse momento da história, que é um momento difícil. Veja a Argentina, veja o Trump, né? E tudo mais. Muito bem, volto aqui. Então, o cenário que nós temos, não é de que o trabalho precário está se tornando a regra. E o trabalho regulado e com direitos está se tornando a exceção, o que é uma aberração e é inaceitável. E as plataformas foram as principais causadoras disto, porque elas nasceram num contexto de crise profunda do mundo industrial, da indústria taylorista e fordista, explosão das big techs, explosão da empresa enxuta toyotista, né? Que nasceu com a Toyota, disso nós pudemos dispor também em vários trabalhos. E hoje você tem, tá certo? A empresa, e qual é o artifício que elas usam? Se ela disser, a minha atividade é entregar produtos ou oferecer trabalho de transporte, ela tem que cumprir os direitos. Então, ela é empresa de tecnologia. Eu escrevo na apresentação desse livro que nós fizemos no nosso grupo, que os meninos apresentaram aí para você, eu digo para você, eu assisti inteira a gravação depois. Eles deram um show, a meninada é nota 10, aqui, a meninada aqui é nota 10, isso aí. Né? Então, eles são do meu grupo de pesquisa, para a felicidade do nosso grupo aqui, grupo que começou aqui na Unicamp em 1986, tem bastante tempo, tá certo? A gente estuda a classe trabalhadora
desde muito antes, mas em 86 é que nasceu esse nosso grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas metamorfoses. Então, você tem um cenário hoje que o capital, as grandes empresas, isto é mais forte no setor de serviços, entendeu? Mas ela tende a se expandir para todas as áreas onde for possível. Para o setor, em uma palavra, para o setor de serviços hoje, não faz sentido pagar nenhum direito. E quem está se arrebentando? A classe trabalhadora. E aí entra um segundo ponto muito importante. Eu vou jogar a ideia, depois a gente avança, assim, que eu desenvolvo no meu capítulo aqui, que abre o Icebergs à Deriva, e nesse artigo da revista Análise Social, que foi uma conferência que eu dei em Lisboa, em 2019, que depois eles pediram o texto, eu apresentei o texto. Veja, olha o cenário que nós temos. O maravilhoso, o admirável mundo novo do capital, que é beleza, do Elon Musk e figuras assemelhadas. Eu fico imaginando o aviãozinho do Elon Musk indo para o céu, com ele dentro, e aconteceu o que já aconteceu outras vezes com o aviãozinho explodindo no ar. Mas tem que ter alguém dentro para ter graça. E não um trabalhador, porque seria injusto. Seria bom se uma figura dessas de proa explodisse pelos ares, como aquele submarino. Lembra daquele submarino que quis ousar as leis da natureza e quis ir a uma profundidade que todos diziam é impossível, tem um limite aonde você pode adentrar, tá certo? As profundezas, né, do mar. E aconteceu aquela tragédia que todos nós vimos. Né? O que nós temos no cenário, então, hoje? É esse cenário destrutivo. Eles não querem reconhecer a condição. E, para isso, criaram um outro monstrengo, empreendedorismo. É mentira. Não são empreendedores. Empreendedorismo, Adam Smith fala disso, David Ricardo. Alice, olha só, porque isso é sistêmico, né? Não é uma coisa isolada. É um sistema. Não, 11 anos tem aula de empreendedorismo na escola. É um crime. É um crime. Sabe por quê? Esta menina, esta criança, ela devia estar tendo aula de história, de sociologia, de filosofia, de matemática, de humanidade. O Gramsci, o nosso grande Antônio Gramsci, escrevendo sobre a escola industrial do século passado, 1919, ele tem um artigo chamado, acho que é Homens e Máquinas. Ele diz assim, é literal, mas é literal na minha memória, aspas, a escola não pode ser uma incubadora de pequenos monstros. Fazer uma criança pensar em enriquecer com 11 anos, quando ela tem que se humanizar e brincar. Uma criança de 11 anos tem que se humanizar, educar-se e brincar. Torná-la fazer dessa escola uma incubadora de pequenos monstros é destruir a escola. É por isso que, se não houver resistência, nós teremos tudo privatizado e nenhum direito mais do setor de serviço. Depois você leva isso para os outros setores. Esta é a tragédia maior. E isso que eu anuncio do privilégio da servidão. As plataformas são um experimento, não, são laboratórios, e isso se intensificou na pandemia. Foram feitos laboratórios experimentais de como precarizar o trabalho. E veja que eles não são idiotas, entendeu, Mauro? Ao contrário. Quem de nós, se a gente pegar uma reunião de jornalistas, na tua profissão, 100 jornalistas, perguntar quem é a favor de maior autonomia do trabalho? Vocês que trabalham na imprensa, você com a tua longa experiência da imprensa, todo jornalista gostaria de ter autonomia. A gente sabe que a autonomia, às vezes, para no editor de cima, tá certo? Ou do dono do jornal, ou do dono da televisão, ou do dono do site, ou do que for. Então, veja como é importante. Você tem autonomia. Qual trabalhador ou trabalhadora não quer autonomia? Todos queremos. Uhum. E você é empreendedor, ou seja, você é dono. Outra, se a gente perguntar para a classe trabalhadora brasileira, Mauro, quem gostaria de não ter patrão? De 100 vão dizer que gostariam de não ter patrão. Patrão é um inferno. Em qualquer lugar. Pela condição hierárquica de mando, por ser o impulsionador da exploração. Ou, eu costumo dizer, o senhor é uma criação dos demônios, entende? Chefe, executivo e officer. Porque o papel do CEO qual é? Reduzir o número de trabalhadores e trabalhadoras das empresas e torná-la mais produtiva, a qualquer preço. Não, e é maquiavélico ao mesmo tempo, que mostra uma competência deles brutal. Porque eles pegaram uma reivindicação que é historicamente uma reivindicação do socialismo, mortos os patrões, trabalho sem patrão,
para dizer o seguinte: olha, nós estamos entregando isso para você. Você vai ser empreendedor, você não vai ter patrão. E milhões de pessoas caíram nessa conversa, né? O Mauro, um dos meninos que deu entrevista para você, o Marco Gonzalez, ele falou, inclusive na live, que ele foi fazer, ele já estava trabalhando naturalmente no nosso projeto, no grupo, eles têm bolsas oferecidas pela Unicamp e pelo Ministério Público do Trabalho. Ele se conectou numa plataforma. Sim. Numa delas, em menos de uma hora, ele estava... gente. Isso. Ele conta exatamente essa experiência aí. Exatamente. E em menos de uma hora, ele estava conectado na plataforma. Veja, para quem está 2, 3 anos, 4 anos na informalidade, por isso que eu comecei dizendo, nós chegamos a ter a nossa informalidade está entre 36%, 37% e 40% nos últimos anos, tem sido assim. Começa a diminuir um pouquinho, mas tem sido assim. Veja, né? Para quem está, portanto, sem trabalho e emprego há anos, você se conectar numa plataforma em 40 minutos é quase que um milagre. E veja, só que para me conectar com esta plataforma, eu aluguei, eu comprei um carro. Eu aluguei, eu comprei uma bicicleta. Eu aluguei, eu comprei uma moto. Eu comprei um celular. Pago o sistema internético para ele funcionar. Tenho que me vestir razoavelmente. Eu chego na plataforma endividada. Você acha que um trabalhador ou uma trabalhadora vai perguntar para a plataforma quais os direitos dele? Ele quer começar a receber, Mauro, para pagar o que ele está endividado. E ele sabe, e eu estou falando isso porque eu já entrevistei dezenas. Eu trabalho com a classe trabalhadora, estudando a classe trabalhadora desde 1974. Já pesquisei metalúrgicos, que foi minha tese de doutorado, tá certo? Outros setores do operariado industrial, e pelo menos há uns 10, 12 anos estou estudando o proletariado de serviço, que essa é uma coisa importante. Lembra daquelas teses do fim do trabalho? Uhum. Vou brincar aqui, porque senão fica difícil falar coisa séria sem brincar. Que mentira, que lorota boa. Nós não estamos numa sociedade que vai acabar o trabalho. Nós estamos numa sociedade da precarização, essa tese é minha. É a precarização estrutural do trabalho em escala global. Eu brinco, quando eu dava aula em Veneza, eu descia, pegava um vaporeto e ia para a universidade. Aí descia numa estação, porque o vaporeto é o ônibus urbano, lá como é tudo... Tá certo? É tudo por via aquática, né? A gente não tem carro, são vaporetos. Eu descia numa estação e tinha um prédio lindo que estava sendo reformado. E eu sempre chegava lá na hora mais ou menos do almoço, que eu começava a aula logo em seguida, e sempre eu pegava o pessoal saindo para almoçar. Operários vestidos de macacão, em Veneza. É uma ficção dizer que a classe trabalhadora acabou. O que está acontecendo é que ela precariza mais no sul, mas precariza também no norte. E o trabalho em plataforma, ele tem o direito de continuar existindo, mas tem que pagar direito e tem que pagar tributo, mal. Porque também é o outro lado. Não paga tributo. Ah, são deficitários. Não são deficitários. Sabe o que acontece? O capital financeiro, nós estamos falando aqui de grandes grupos financeiros poderosíssimos, assim, grupos que dominam o petróleo do mundo, não é coisa pequena. Eles investem nessas plataformas. É mais vantajoso para o capital financeiro investir nessas plataformas do que nos juros de um norte-americano que é pequeno. Entende? Então, o que eles fazem? Eles jogam porque... O que era o WhatsApp 10 anos atrás? Nada. O que era a Amazon? Tá certo? Só em 2005, quando expandiu-se para a Amazon Mechanical Turk, aquela de venda de livros se tornou o que ela é hoje. E todas elas não cumprem os direitos do trabalho, porque elas dizem que são empresas de tecnologia ou subterfúgios assemelhados para burlar a legislação protetora do trabalho. Por isso que nós fizemos esse livro que você mostrou, que vale lembrar, né, Mauro, você já mencionou bastante no programa que os coautores aí estiveram, né? Um livro que está tendo distribuição gratuita, todos os congressistas, Câmara e Senado receberam, os juízes receberam, tá certo? De modo que líderes dos trabalhadores receberam, pesquisadores, porque essa é uma prestação do trabalho público. A universidade pública é universidade pública. É uma obrigação dela. E o que está em discussão, Mauro?
Está em discussão o futuro da classe trabalhadora num país que nasceu sob a escravidão. Nós tivemos aqui séculos de escravidão. Quando a escravidão foi eliminada, em 1988, os negros e as negras foram excluídos do trabalho industrial. As nossas classes dominantes foram buscar o branco italiano, o branco alemão, o branco português, o branco espanhol, o branco... Veja, é um país que gosta da exploração ilimitada do trabalho. Quando nós conseguimos avançar um pouquinho, vieram as lutas sociais, nada foi dado de presente. O mito de que Vargas deu para a classe trabalhadora, nada, Vargas não deu nada. Eu estudei no meu mestrado isso, meu livro de mestrado, Classe Operária, Sindicatos e Partidos no Brasil na Revolução de 30. A CLT foi uma resposta à luta da classe trabalhadora. Ainda que uma faca de 2 gumes. Lembra daquele presidente do Corinthians que falava em faca de 2 legumes? Né? 2 legumes. Dava aqui e tirava ali. A gente faz um dia um debate sobre a CLT. Mas a CLT tem direitos. É isso que está em discussão. Eles não querem mais... Veja, até só essa frase, Mauro. O moderno é a destruição. E os direitos se tornaram velhos. É grotesco, é uma mistificação, é um vilipêndio. É dramático, dramático. Olha, seguinte, não são só os professores, congressistas, sindicalistas que têm acesso a esse livro sensacional, efetivamente. Você também tem, estou colocando aqui no link, ele está numa versão digital, tem aqui em PDF, estou colocando neste instante aqui no nosso chat. Quem quiser ter acesso a ele, é tranquilíssimo. Eu vou fazer assim, vou colocar assim que acabar a nossa conversa, vou colocar esse link para este livro e para este artigo do Ricardo na descrição do vídeo. Então, você pode acessar aqui pelo Superchat e vai ter na descrição desse Fórum Café também. Estou colocando agora o link para o artigo do Ricardo. Ricardo, sim. Você fala no seu livro uma questão crucial, que é esta mudança do perfil do capitalismo, né? De um capitalismo industrial para um capitalismo de serviço. Você vai ver, foi central para a reorganização dos capitais a expressiva expansão do setor de serviços, cada vez mais subordinado à forma de mercadoria. Então, aqui um parênteses, para que as pessoas saibam. O Brasil, da chamada classe operária industrial tradicional, desapareceu, não existe mais. Hoje, o setor de serviço no Brasil, segundo a estatística, emprega 70% da mão de obra. O setor agrícola e de extração, que já foi lá no passado, nos anos 50, 70% da mão de obra do Brasil, hoje não é mais do que 7%. E o setor industrial está ao redor de 20%, um pouco menos do que isso. E aí você vai dizer esta expressão que eu gostaria de... Queria juntar você com o Marx, que você menciona no seu texto, para você nos explicar. Você vai dizer que o setor de serviços está cada vez mais subordinado à forma mercadoria. Queria que você explicasse essa expressão à luz do Marx, porque você traz uma questão seguinte, também não é uma coisa assim que é novidade e novidadeira do século XXI. O Marx, o velho Marx, lá no Capital, ele já antecipava isso. Ele diz assim, a produção capitalista não é apenas a produção de mercadoria, mas essencialmente a produção de mais valor. E você destaca uma questão que era uma intuição genial do Marx, mas claro que ele não previu a Uber, né? Mas ele, para dar exemplo da produção de mais valor fora do ambiente da produção fabril, ele vai dar como exemplo, o primeiro exemplo que ele dá, indústria de transportes. O Marx já previu o Uber. Então, essa questão, então, né? Porque nós nos acostumamos com a ideia de que você produz valor quando produz a mercadoria na fábrica, né? E aí você vai falar desta forma mercadoria no setor de serviços que, de certa maneira, o Marx já antecipava lá. Explica para nós. Explico. Olha, são muitas questões importantes, você me ajuda aí no controle do tempo, mas eu vou começar pela última. Tá. Né? Existe uma tese tradicional que era um pouco dominante em vários setores do marxismo e de marxistas, de que o proletariado é só o proletariado industrial.
Tá? Esta tese é, a meu entender, completamente falsa. Tá certo? Eu acabei de fazer para um dicionário alemão e fui honrado com o convite e me pediram que eu fizesse o verbete, a nova classe trabalhadora. Não é? E isso me obrigou a voltar aos textos do Marx. Enfim, é um tema que eu trabalho, como disse, há muitas décadas. Não é? Marx disse, século XVIII e XIX, o que ele viveu. O proletariado crescente do século XIX era o proletariado industrial, explosão. Eu fui em Manchester, na Inglaterra. Tem um museu, convido quem um dia puder lá estar, Museu da Revolução Industrial em Manchester, chama-se Quarry Bank Mill. É espetacular. Sabe por quê? O engenheiro tem orgasmo com as máquinas que ele vai ver lá. Eu não tenho nenhum orgasmo com as máquinas. Eu fiquei profundamente chocado com caixas desse tamanho assim, 1,30 m, 40 m de comprimento e 40, 50 centímetros, onde as crianças dormiam no frio de caixa, parecia um túmulo, porque as crianças trabalhavam, era permitido crianças com mais de 40 anos, mas lá já se burlava, porque não tinha, lá já se burlava, porque não tinha lei trabalhista. Eu quero, no final, dar para você 3 ideias, mesmo que sintéticas, para ajudar a entender tudo isso. Nós estamos voltando a formas de precarização e exploração do trabalho típicas do século XIX, onde Ricardo, as mulheres... Você vai para São Paulo, esses meninos das bikes, do iFood, com 15, 14, 13 anos, dormem na rua. É isso. E isso é moderno, isso é novo, isso é destruição, isso é Frankenstein. Então, volta ao Marx. O Marx nos mostrou, primeiro, o capitalismo do seu tempo é fundamentalmente produção de mercadorias, coisais, mas não é só. Ele cita o exemplo do professor. Ele diz, um professor que trabalha na escola pública, ele presta o serviço da educação. O mesmo professor que dá a mesma aula na escola privada enriquece o patrão. O Marx é uma figura fora de série. Quem diz que Marx está desatualizado, eu dou gargalhada, dou risada. Sabe por quê? Eu não posso querer que o Marx, que morreu em 1883, responda às questões de 2024. Ele não era Deus, e pelo que quem o conhece sabe que ele, inclusive, duvidava desta figura um pouco curiosa, tá certo? É a única prova do mundo que ninguém pede, tá certo? Eu creio ou não creio, prova não precisa, com todo respeito. Mas aqui fica uma pequena nota do Marx. Muito bem. Então, ele não era Deus, tá certo? Agora, as antecipações... E a mais importante é isso, é possível ter produção de mais-valia sem criar nada. Quando eu transporto coisas e pessoas ou quando eu armazeno equipamentos. E ele diz também, sem desenvolver no volume 2 do Capital, ele diz isso vale para a indústria de telegráfica, para o telégrafo, porque você agiliza a produção. Ponto 2, o Marx diz produção é consumo. Produção, distribuição, circulação e consumo. Se eu consigo reduzir o tempo de circulação da mercadoria, eu aumento o tempo, eu valorizo a produção. E a indústria de transporte transporta pessoas ou mercadorias. Se eu pesco um bacalhau na Noruega, eu tenho que vendê-lo no mundo. Se eu não tiver uma indústria de transporte preparada para vender o bacalhau, o petróleo, os chips ou o que for, não funciona. E o Marx diz, isso é indústria, só que é indústria de serviços. Ponto 2, Mauro, que é muito importante. Se você me permitir, só para precisar. Não é que o proletariado industrial está diminuindo. Eu viajo, eu visito fábricas, entende? Eu entro nas fábricas, sempre que eu posso, eu sou um sociólogo do trabalho, às vezes eu vejo uma realidade, fala mais do que se eu ler 10 livros, porque eu vejo lá e eu falo, não é possível que isso exista. As fábricas hoje, o que elas estão é cada vez mais automatizadas e robotizadas. Porque... E ponto 2, a China e o mundo asiático tornaram-se a grande maquinofatura do mundo. Então, por exemplo, não faz mais... Uma vez eu fui para fazer palestras da China, né? A única vez que eu fui à China foi em 2000 estou vendo aqui o cartaz, 2015, tá certo? Eu peguei o avião, todo mundo perguntava o que eu era o único professor no avião lá, tá certo? Indo para lá. Todos eram empresários. E eles falavam para mim, perguntavam, onde você vai? Eu falei, eu vou fazer atividades na universidade. E eu perguntava para ele, para onde que vocês vão? Para a feira de Xangai.
E eu falava, que cacete que é essa feira de Xangai, entende? Sabe o que é a feira de Xangai? Todos eles iam para lá, porque um deles, vou dar um exemplo só de dois. Um que fazia indústria, produzia móveis de cozinha industrial, e outro meias. Ele disse, eu não produzo mais a cozinha industrial na minha fábrica e nem a meia na minha fábrica. Eu compro na China. Aqui eu gasto $5 para fazer um par de meia. Lá eu compro, eu pago 2 e está entregue aqui. A meia é produzida lá. O automóvel, por que a China deu esse salto? Você sabe muito bem que em 1990 a China não produzia nada industrialmente. Hoje é a maior potência industrial do mundo. Então, houve uma relocalização, uma reespacialização, e o setor industrial se concentrou, porque o custo da remuneração da força de trabalho era muito baixa na China. A China teve as mais altas taxas de greve do mundo nos anos 2000, na década de 2000, porque o salário era muito baixo. Então, nós temos um redesenho. Mas o terceiro ponto, que é o que nos interessa, é que os serviços se tornaram indústria de serviços. Isso também é uma pista do marketing. Eu trabalho isso bastante no livro, nesse aqui, que eu mencionei, O Privilégio da Servidão, tá certo? Que lá no capítulo em que eu faço toda essa discussão do marketing. Ele deu pistas muito ricas. É por isso que a Uber, a Cabify, a 99, a Lyft... Meu caro, você entra num carro desse, o motorista leva o carro, limpa o carro, paga o óculos, o álcool, o óleo, a gasolina e tal, compra a roupa dele e tal, e no final da entrega, a viagem deu R$60, essas empresas abocanham 25, 30, elas não dizem quanto, eles não sabem. Não tem. Esse é um outro problema. Que o governo Lula não toca nada no PL. Na Europa, o debate é quente sobre isso. Os algoritmos têm que ser tornados claros. Eu tenho que saber, e com os trabalhadores e as trabalhadoras tendo o direito de saber como funciona. Você já viu um algoritmo? Eu nunca vi. A máquina tem fisicidade, quando eu estou trabalhando com um torno. O algoritmo não. Então, é por isso que eles dizem assim, quando você fala, mas e na sua empresa que você trabalha? Muitos motoristas entregadores de motos, motocas, eu tenho muitos que se tornaram, inclusive, amigos, eu tenho alguns que fizeram homenagem a mim, tá certo? Pelo meu debate nesse tema, não é? Eu debato com eles há muito tempo, sempre que posso. Eles dizem assim, que empresa? Nós não trabalhamos em empresa, entende? É como se essas empresas não fossem empresas, não tivessem donos, não fossem bilionárias, trilionárias. E isso fez com que, tá certo? O setor de serviços, comandado pela hegemonia financeira, quem sustenta grandes investimentos nessas plataformas são grandes grupos poderosíssimos de investimentos financeiros, o que faz com que elas sejam altamente lucrativas, mas muitas vezes os lucros não apareçam, porque entra como... Né, são investimentos. Se eu recebo toneladas de investimento, na hora de eu fazer o meu balancete lá, eu ganho tanto, mas estou devendo tanto porque recebi. E não é dívida que você tem, é investimento, porque o que era a Uber, tá certo? No comecinho de 2009? Uma garagem no fundo lá da Califórnia. Hoje ela está em milhares de cidades do mundo. Essa é o projeto inicial deles era fazer transporte de carro de luxo. Um negócio pequenininho assim, né? É um nicho. É isso. Agora, veja o seguinte, Mauro, né? Isso eu acho que é muito importante. De um lado, você tem, nós não falamos disso aqui, a indústria 4.0. Nasce na Alemanha, 2009, 2010, com apoio norte-americano. O que é? Indústria 4.0. Automatizar e robotizar. Nos 2 livros, tá? Um outro livro anterior, que é esse aqui, Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, tem um capítulo, para citar só um, são vários que tratam da indústria 4.0, um que mostra a indústria 4.0 no caso da Mercedes-Benz de São Bernardo do Campo. O que é a indústria 4.0? É você eliminar trabalho vivo aonde puder. A diferença entre trabalho vivo e trabalho morto. Você vai falar mais adiante? Só uma questão antes dessa, se você permitir, Ricardo, no teu texto, aqui no livro, eu queria partir daqui para depois chegar aí. Você vai falar de uma autora, a Ursula Hills, não sei se você pronuncia o nome dela. É assim, Ursula Hills. A gente tem uma ideia de que você tem um processo de desmaterialização do trabalho, né? Que esse trabalho de serviços é a desmaterialização. E ela vai dizer o seguinte, não, eu não sei se ela usa essa palavra, nem sei se é correta,
tem que olhar isso sistemicamente. O motorista do Uber que está ali prestando trabalho, ele comprou o carro da fábrica, ele tem o smartphone da fábrica, ele vai... Enfim, há uma cadeia que conecta esse setor de serviço com o setor fabril, com o setor industrial, e uma depende da outra. Né? Então, o setor de serviços, há uma ilusão de que ele seria a completa desmaterialização. Não é bem assim, né? É completamente falso isso. Você tem inteira razão. A Úrsula foi importante nisso. Úrsula Hills trabalha na Universidade Inglesa, é minha amiga, uma socióloga do trabalho importante, tá certo? Eu venho dizendo isso há muito tempo. Olha, o exemplo é muito simples, todo mundo vai entender. Tá aqui, estou com essa geringonça digital na mão. Tá. Um celular não existe sem, primeira coisa, extração mineral, que é o mais violento dos trabalhos. Mauro, eu já entrei numa mina em Santa Catarina, tá certo? Quando eu fui de carvão, quando eu desci lá embaixo, tudo escuro e fechado, eu falei, eu quero subir. Essa geringonça aqui vai cair, eu estou muito novo para morrer. Eu estava trabalhando, fazendo pesquisa já sobre classe operária. A exploração do trabalho mineral é um dos mais brutais. E ele existe na América Latina, na Ásia, na África, e mesmo em alguns países, como o Canadá e outros, mas especialmente no sul do mundo. O sul do mundo é o vilipêndio completo. No norte do mundo, o vilipêndio é para os imigrantes e para o proletariado novo, por isso nasceu todo o debate, que um dia a gente pode voltar a falar, do chamado precariado e tal, que não é uma classe nova, isso é completamente falso. É o proletariado jovem mais precarizado europeu que está fora da legislação. Eu dei aula num curso em Veneza chamado Laurea Magistrale, de Sociologia. Equivalia a um curso terminando a graduação e como se fosse o mestrado, que lá não tem. Os meninos com 23, 24 anos de professor, eu vou sair daqui, eu não tenho trabalho. Eu não tenho trabalho. Entende? Essa é a realidade. Uau. Então, o que você tem? A materialização significa a base. Não existe um sistema de nuvem, não existe nada do mundo digital sem produção de ferros, transportes. Quem leva esses monumentais satélites para cima? Não é obra dos deuses. Quando você diz, olha, está tudo na nuvem, quem não sabe pensa que é a nuvem que está passando aqui na minha casa. Não, nuvem é um grande galpão imenso, esteja nos Estados Unidos ou em outro país do mundo, onde os milhões de informações estão guardadas. São armazéns, todos absolutamente cercados, segurança absoluta, porque lá estão as informações. Você viu a crise agora? Eu estava, inclusive, de férias, né? Essa crise que, a partir da empresa... Como é que é o nome da empresa? Inclusive, é ótimo o nome, é CrowdStrike. É sensacional. Traduzido ao pé da letra, é a greve da multidão. Foi genial, tem uma tradução livre separada, né? É a greve, multidão, crowd, e strike é paralisação, greve, quebra. É a quebra. Ou seja, o que nós temos? O proletariado que se expande, ele vai desde aquele proletariado, digamos assim, que trabalha com o seu intelecto, mas que é proletário porque não tem mais direitos, tá certo? Até aquele que é o proletariado mais explorado na base da extração mineral, por exemplo, que eu estava citando. Então, veja, a indústria, ponto, os serviços, hipermercado. Vamos entrar aqui no supermercado lá da minha casa. Não tem nada no supermercado que a gente veja que não seja resultado de algum trabalho industrial. Seja fazer lasanhas embaladas, seja fazer, tá certo, frio, seja os legumes, que é da agroindústria, ou seja, é que a indústria ela vem se reduzindo. E aqui entra num ponto que é muito importante, que a gente vai voltar depois, que é como o trabalho da indústria hoje ele é cada vez mais enxuto e a tese equivocada do fim do trabalho. Não é por acaso, porque é uma tese eurocêntrica. No meu livro Adeus ao Trabalho, que eu tive a felicidade, esse livro já saiu em 7, 8, 9 países, inclusive a publicação mais recente, Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. 20 anos depois, 25 anos depois da publicação do livro no Brasil. E para falar das outras edições, são várias, na Itália, Portugal, etc., em outros países, entre outros. O que eu digo lá? Não é que está acabando a classe trabalhadora.
você tem a redução do proletariado industrial em algumas áreas, mas você não tinha proletariado industrial na China em 1970. Hoje o proletariado chinês, coreano, da Indonésia é impressionantemente grande. Você teve um redesenho. Quantas fábricas do Brasil e no mundo migraram para a Ásia? Mas o que cresce no mundo inteiro, incluindo Índia, que eu conheço, China, Europa, Estados Unidos, América, o que cresce no mundo inteiro? O proletariado de serviços, porque a sociedade não vive mais sem o setor de serviços. E esse não dá para você tirar a internet daqui. Se tirar a internet daqui, nós não fazemos esse programa. Eu preciso ter lá funcionando aqui. Então, você tem uma explosão do novo proletariado de serviço. O que não é novidade para o Marx, porque, no seu tempo, o proletariado que explodiu e cresceu foi o industrial. Hoje, no capitalismo informacional, digital e, fundamentalmente, financeiro, é o mundo dos serviços, porque o serviço é uma máquina de dinheiro. Exemplo, Uber. Exemplo, Amazon. Exemplo, Airbnb. Tem hoje, eu acabo de vir da Europa, eu peguei uma manifestação em Barcelona, a população não consegue mais na Europa, isso vale para várias outras capitais, ela não consegue mais alugar apartamentos, os valores são inimagináveis, porque se eu tenho um apartamento em Barcelona, eu jogo lá para Airbnb, em um fim de semana eu ganho o que seria um mês de aluguel. Então, eu não alugo mais para a população local. Se eu vou alugar um apartamento por 5 mil euros, 5 vezes 6, 30 mil reais por mês, convenhamos, não é pouco, eu boto lá no Airbnb. E que direitos têm os trabalhadores, as trabalhadoras que fazem a limpeza para a China da Airbnb? Nenhum. Que direitos tem o entregador que traz aqui do Mercado Livre, que traz aqui, tá certo? Ou da Uber, ou da Amazon. Que direito eles têm se eles assinarem se forem motoqueiros? Há algumas empresas, por exemplo, em Barcelona, tem, por exemplo, supermercados, que esses têm os entregadores que têm direitos. Eles têm motos, mas aí a moto é da empresa e eles têm direito. É isso que essas empresas têm que fazer. Querem ter entregador? Que deem a eles as condições, o instrumental de trabalho e os direitos do trabalho, sem o qual é vilipêndio. E o PL do governo é trágico. Se fosse do Bolsonaro, seria compreensível. Se fosse da Tabata Amaral, também seria compreensível. Sendo do Lula, não é aceitável. E isto não é possível, e é por isso que houve toda essa chiação, e acho que até mesmo o governo percebeu que deu um tiro no pé. Essa questão do PL do governo, ela é dramática porque, para além de alterar as condições concretas da relação de trabalho, ela tem um aspecto ideológico dramático, né? Porque é o governo do presidente Lula, do sindicalista, sancionando o discurso das plataformas. Então, do ponto de vista do dano ideológico para a sociedade, é brutal. Na abertura que você faz do livro, né, sobre as plataformas, inclusive você fala isso, ó. O projeto é a abertura do seu texto. O projeto de lei complementar 12, é o PL dos aplicativos, apresentado em 4 de março de 2024, recebeu o seguinte comentário por parte do presidente da República, abre aspas. É um dia muito importante. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Foi parida uma criança nova no mundo do trabalho. As pessoas vão ter autonomia, mas, ao mesmo tempo, precisam de um mínimo de garantia. Loucura isso. Completa. Equívoco, desconhecimento, pressão das empresas. Essas empresas não brincam em serviço. As empresas, elas são globais. Um ex-CEO da Uber disse na Inglaterra, alguns anos atrás, que eles fazem o que for preciso para manter os seus interesses. Não, a Mariana, o Marco e o Murilo, que são aqui os autores do livro, eles disseram que o projeto do governo brasileiro é o projeto da Uber. Isso, é isso. É a Uber que impôs o projeto. É isso. Com a iFood batendo palma e dando lanchinho. Exato. É triste, é triste. Eu disse numa primeira entrevista que dei sobre esse projeto no calor da hora. Esse projeto entrega o ouro e diamante para as plataformas e migalhas para a classe trabalhadora. É inaceitável. Ele não pode passar, porque
ou se reconhece, e o problema, isso também eu venho batendo nisso muita intensidade, desde o privilégio da servidão, especialmente, se a moda pegar, e ela está pegando, a sorte é que nós temos lutas. E tem outra coisa, Mauro, nós temos lutas e o capitalismo está no fundo do poço. Porque quando eles estão indo para o espaço, tá certo? Não tem mais fronteira para onde explorar aqui, nós não temos ar mais para respirar, nós vamos ficar sem água, o Amazonas está de novo à beira de um colapso amazônico. O Rio Grande do Sul, enchentes uma atrás da outra. No sul, no mesmo país do norte, seca. Na Europa, tem regiões que o fogo elimina. Esse ano, nós tivemos a mais alta temperatura média em muitos anos. Saiu a semana passada, eu estava lá no estúdio. Ou seja, e que mundo é esse? Eles vão ver. E fico imaginando que o Elon Musk quer morar em Marte. Mas eu sempre... Eu também acho que a tese é essa. Olha essa. Olha essa, mas eu sempre tenho a ideia que ele vai descer com o aviãozinho dele, como o Mark ferve, ele vai torrar o aviãozinho, vai derreter que nem manteiga por dentro. A gente tem direito um pouco de imaginar. Esse é o tamanho da tragédia. E tem lutas sociais. Nós vamos terminar a conversa com as lutas sociais, mas antes eu queria falar de uma questão central do teu texto, né, você traça duas hipóteses em relação ao processo que nós estamos vivendo. Uma primeira hipótese é que você diz assim, será que o capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo? Ou seja, você volta lá às fábricas de Manchester, ao berço da Revolução Industrial. Explora essa primeira hipótese e depois a gente fala da segunda. Claro. Olha que curioso. Crowdsourcing, palavra bonitinha. Já disse alguém um dia, bonitinha, mas ordinária. Crowdsourcing. O que é crowdsourcing que as plataformas hoje falam em toda hora? É a multidão, grupos de trabalhadores e trabalhadoras trabalhando autonomamente, tá certo? Terceirizados. Só que no século XIX chamava-se outsourcing. Se eu não tivesse num programa que fosse gravado e televisado, eu não diria uma outra coisa. Eu diria uma outra palavrinha mais conhecida mundialmente. Veja, nós temos hoje a proposta empresarial tida moderna é acabar com a legislação protetora do trabalho como era no século XIX. Então, o capitalismo de plataforma, entre aspas, eu uso aqui no sentido descritivo, não é um conceito. O capitalismo é um só, Mal. O capitalismo é um só. Ele tem as finanças, as plataformas, a indústria, o capitalismo é um só. Mas o capitalismo das chamadas empresas plataformizadas, ela iniciou, pelo pulo do gato do empreendedorismo, da autonomia, uma tese que as indústrias não podiam fazer mais pela luta operária importante, que é o seguinte: as empresas plataformizadas inventaram um proletário que não pode ser chamado de proletário. Estão resgatando condições de trabalho do século XVIII e XIX. Eu dou o exemplo do PL. No PL do Lula, ou do governo Lula, ou mais certo seria dizer, da Uber e da iFood, as mulheres não aparecem. O que acontece com uma mulher motorista que engravida? Ninguém não tem uma linha sobre isso. Qual é o direito que ela tem? Ela vai ficar sem trabalhar 9 meses, ou 6 meses, ou 3 meses? Isso no momento em que as mulheres lutam em escala global, há uma revolução feminista no mundo, não tem nenhum país do mundo que não haja luta feminista. O projeto não fala uma linha sobre as mulheres, tá certo? As mulheres da Revolução Industrial, sabe como é que funcionava, Mauro? Elas davam à luz, elas só não tinham que trabalhar quando a criança nascia. Mas nós não somos mulheres, mas nós somos pais. Né? Você só tem a previsão certa do nascimento quando é cesariana. Quando não é, os filhos, o meu primeiro filho, tá certo? Que é um meninão valoroso, devo dizer aqui, também estudioso, tá? Eu fui assistir Terra em Transe, na época, tá certo? Do Glauber Rocha, e não foi por isso, mas voltamos e de noite a bolsa começou a dar sinais de que tinha que ir para a maternidade, imprevisível. Como é que uma mulher... Por isso que tantas crianças nasciam na Revolução Industrial. Não é aceitável que você tenha a retomada do trabalho infantil,
trabalho de crianças. O que os filhos pegam? Pegam a bicicleta do pai, usa o nome do primo, do não sei o quê, e começa a trabalhar, tá certo? Não é aceitável. E as mulheres não têm direito. E os homens? O PL fala em trabalhar 12 horas por dia, máximo. É ilegal. O direito... Mas, Ricardo, não é 12. É mais que 12. Porque o PL fala 12 horas... Isso, não, 12... plataforma. Eu fui o primeiro a dizer isso lá. 12 numa plataforma, eu posso trabalhar em 2 ou 3, eu posso... O PL do Lula quer inventar uma jornada de 36 horas diária para o trabalhador. E mais, ela não conta o tempo de espera. Porque se eu entro no shopping para comprar uma roupa, o trabalhador ou a trabalhadora que me atendem, vamos dizer que eles estão 10 minutos na parada, eles estão recebendo. Os meninos que estão aqui a 500 metros de mim, esperando chamadas aqui, eles não estão recebendo. É um assinte. Então, são condições de trabalho do século XIX em nome da modernidade. Isto, digamos, é vilipêndio, isto é adulteração do léxico, é por isso que nós passamos a ter colaboradores, empreendedores. É um vilipêndio atrás do outro. Eu escrevo aí que pobre do... Ainda bem que o Aurélio, né, não vive mais para não ver a adulteração dos dicionários que ele tem, o Aurélio Buarque de Holanda, né, dos dicionários, eu tenho aqui o meu antigo, né, dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, onde ele escrevia, tá certo? Empreendedor é aquele indivíduo que tem recursos e vai investir. Tudo que esses trabalhadores não têm. Então, por isso, o capitalismo é uma provocação. Nós estamos regredindo a formas de exploração do século XIX em plena era de uma tecnologia que nós poderíamos trabalhar 2, 3 horas por 2 ou 3 dias por semana. Nós podíamos trabalhar 2 a 3 horas durante 2, 3 dias da semana. Só que alguém ia perder. Quem ia perder? Então, aqueles que ganham em cima da exploração do sobretrabalho, da mais-valia e do lucro em cima da classe trabalhadora. Esta é a tese fundamental. Tem uma frase sua que me chamou muita atenção, nesta primeira hipótese que você trata, que você diz assim, ó, talvez estejamos presenciando uma variante de acumulação, ao mesmo tempo muito digital e abusivamente primitiva. É isso, é exato. Aí o único reparo que eu faço a esse meu texto é que pode tirar o talvez. Pode tirar o talvez. Estamos. É porque esse texto, na verdade, foi uma conferência, como disse, de 19, eu acabei escrevendo em 21, tá certo? Agora, esse novo do iceberg, ele aparece mais, e agora estou feliz sabendo, você já me avisou que a editora mandou para você o livro, né? O do iceberg, eu posso aprofundar mais. Essa é a primeira tese, e ela é profundamente destrutiva. Ela é profundamente destrutiva em relação ao trabalho. Eu não posso aceitar, tá certo? E a ideia de que uma classe trabalhadora do futuro imediato seja desprovida de todos os direitos. Eu não posso aceitar. E a classe trabalhadora também não aceita, é por isso que ela luta. E o break dos apps, tantas outras greves. Como? Você vai trabalhar a segunda hipótese, para mim demanda até uma explicação mais detalhada, em que você vai dizer o seguinte, que a principal consequência para o mundo do trabalho desta revolução, dentro da revolução capitalista, será a ampliação do trabalho morto, que é algo que também está conceituado lá em Marx, mas que, para mim, eu queria entender o que é o trabalho morto que amplia cada vez mais. Perfeito. É muito fácil e todos vão entender porque todos vivem isso. A indústria 4.0 é robotizar, automatizar, é criar a internet das coisas, Internet of Things. Ou seja, tenho o Mauro e tenho o Luiz. Nós trabalhamos, né, numa empresa. Eu preciso de alguma coisa, eu peço ao Mauro, o Mauro pede para o Luiz faz, passa para o Mauro vem e devolve para mim. Na internet das coisas, a máquina A vai falar com a máquina B e a máquina B vai falar com a máquina C. O Ricardo, o Mauro e o Luiz vão para o céu ou para o inferno. Desaparecem, são desempregados. Muito bem. Ponto 2. São desempregados porque a tecnologia nos substitui. Na indústria 4.0. Nunca, Mauro, isso é muito importante. Às vezes a gente, na urgência de resumir, nunca teremos indústria sem trabalhadores e trabalhadoras. Só que cada vez menos, tá certo? Porque as máquinas só não funcionam, tá? As máquinas só paradas, só máquina é impossível. Até porque você não teria como comportar um nível de criminalidade, de luta nas ruas, porque se ninguém tiver mais nenhum trabalho, é evidente que ou você tem que matar todos, ou nós vamos ter lutas de todo tipo, revoltas de todo tipo. Então, o trabalho morto, Marx diz, trabalho morto é maquinaria. É aquela
potência maquínica que não cria a riqueza, mas potencializa. Então, quando eu trabalhava sozinho no século XVII e XVIII na Inglaterra, tá certo? Num tear manual, era uma coisa. Quando eu a máquina ali, em 1 hora eu não produzia 100, mas 10 mil. Porque é a máquina. Esta máquina é trabalho morto. Porque ela não é quem faz o trabalho. Quem faz o trabalho é o trabalhador ou a trabalhadora. Mas quem potencializa, quem intensifica, quem torna mais produtivo é o trabalho morto. E o Marx usa essa expressão, este conceito, para diferenciar do trabalho vivo. Quem é o trabalho vivo? O operário ou a operária. Então, a fábrica em Manchester, você tinha... Eu visitei aqui a Ford do Brasil, que hoje, olha, eu vou dar o exemplo da Ford, não existe mais aqui no Brasil, ela fechou. Eu visitei, quando estava estudando a minha tese de doutorado, deve ter sido em 1985, tinha 6, 7 mil operários na Ford do Brasil, aqui de São Bernardo. Hoje ela não existe. A Volkswagen chegou a ter muito mais, 16, 17 mil operários. Hoje tem menos que 1/3 ou 1/4 disto, provavelmente, né? E produz muito mais. Então, esse é que é o trabalho vivo. E aí, pelo que eu entendi do seu texto, não é porque apenas foi para a China. Na China também está acontecendo isso, né? Não, é porque foi para a China e na China também está acontecendo isso. A China já criou. Veja, é um outro problema trágico no meu entendimento. A China criou, há 3 semanas atrás, instituiu a primeira empresa do mundo dirigida por uma CEO que é da inteligência artificial, uma figura feminina maquínica, trabalho morto, entende? Só que ela tem inteligência artificial. Veja, se você pode ter, vamos no limite, se você pode ter uma grande fábrica ou indústria que a CEO é inteligência artificial, você pode ter um número imenso de operários e operários demitidos pela inteligência artificial. E aí chego no ponto crucial. A indústria 4.0 é a robotização, é isto. Ela reduz trabalho vivo e amplia máquinas. Aí fica fácil. Se quisermos todos entender, reduz trabalho vivo / trabalho humano e amplia trabalho morto / amplia maquinaria. Só que a máquina hoje, Mauro, não é mais aquele torno mecânico grandão, é o algoritmo. Uhum. É inteligência artificial. Que é o que você que dá o título do seu artigo, que é uma nova era da desantropomorfização do trabalho. Isso, eu vou explicar, isso é muito importante. Isso. Se o objetivo da indústria é ter é ter o mínimo de trabalhadores possíveis. Esta é a grande tragédia do capital, um parênteses. Por que o capital, então, alguém pode perguntar, professor, mas por que o capitalismo não elimina o trabalho vivo, que ele morre no dia seguinte? Uhum. Como assim, professor? Olha a pandemia. Ele não precisa ser inteligente para responder isso. Olha a pandemia. Por que no mundo inteiro as empresas não queriam fazer lockdown? Porque quando tem lockdown, não tem produção. Se não tem produção, não tem mais-valia, não tem lucro, não tem riqueza. É elementar. Elementar, meu caro Watson. Lembra dessa frase? É da nossa geração, né? Elementar. E o capitalismo sabe, melhor do que ninguém. Agora, ele pode reduzir ao mínimo, tá certo? Tem um número mínimo de trabalhadores. Muito bem, o Marx diz, de novo o Marx, né? no volume 1 do Capital, quando ele trata da grande indústria, ele diz assim, a máquina industrial, tá certo? Da Revolução Industrial, século XVIII e XIX, ela converteu o trabalhador num apêndice da máquina, num autômato. A máquina é quem dá o ritmo. Ele tem que controlar a máquina. Ele fica ali, tá certo? Se a máquina para, ele para. Então, Marx diz, este é um problema porque o trabalhador passa a ter uma subordinação real em relação ao capital. Isso traz como consequência a alienação, o estranhamento, o fetichismo da mercadoria. São coisas importantes, mas que todo mundo vai entender. Eu me sinto quase como um apêndice. Essa frase é do Marx. Eu sou um apêndice da máquina. Muito bem. Hoje, esta é a minha hipótese, que eu sou o primeiro a levantar assim. Não conheço outra pessoa que tenha dito isso, tá certo? Estou arriscando, quando a gente arrisca uma análise, você corre o risco de acertar ou de errar. Se eu errar, Mauro, daqui a 10 anos, vou dizer com muita tranquilidade, estava errado. Quando eu escrevi o Adeus ao Trabalho, tinha gente que dizia Adeus ao Trabalho pergunta, tinha gente que dizia, o Ricardo está equivocado. O Ricardo radicalizou, eu brinco, radicalizei para menos.
Se pudesse, em 95, radicalizava para mais. Eu dizia, não vai acabar a classe trabalhadora. Ela vai ser mais heterogênea, mais fragmentada, mais complexa e mais precarizada. Mais do Sul, mas também no Norte. Está tudo lá, e é o que está acontecendo. E não é por acaso que os Estados Unidos publicou, que a Holanda publicou, que a Inglaterra publicou em 2016, 2022, 2021. Agora, o livro é de 1995, tá certo? Muito bem, volto aqui, então, a esta tese. Tá? Com a redução, a indústria, olha a tragédia que nós temos. A indústria 4.0 no mundo reduz trabalho vivo, e quem disser o contrário está mentindo, porque eu me baseei em pesquisa. Muito bem, ChatGPT-4, eu entrei no site da OpenAI, eles dizem lá, o objetivo do ChatGPT é reduzir, substituir o pensamento humano por máquinas. E eles tiveram um momento, eu até me assustei, um momento que é raro no mundo empresarial, de uma ligeiríssima sinceridade, diz, é incalculável, não podemos mensurar o nível de desemprego que isso trará. É imenso. Dou um exemplo que todos vão entender bem aqui. Todo mundo viu aquela propaganda medonha, no sentido conteudístico, né, de uma perua antiga, a Kombi, com a Elis Regina guiando e a sua filha, tá certo, ao lado. Lembra-se dela? Aquela não era Elis Regina. A Elis Regina já morreu. Provavelmente a Elis Regina, para quem é da minha geração, ela era uma mulher rebelde, ousada, de vanguarda. Não sei se ela concordaria em ceder o seu nome. Agora, não é o... Você viu 6 meses a greve dos trabalhadores roteiristas e atores e atrizes de Hollywood? Hoje é possível fazer um filme sem o Redford, sem nenhum deles. Você pega o que eles têm e você faz ele com 30 anos antes, com 30 anos depois, a mesma figura, essa minha fotografia aqui pode ser... A inteligência artificial pode me voltar aos meus 17 anos e me levar aos 90. Então, veja... E é uma coisa muito importante entender. Inteligência artificial, robôs, supõe máquinas que tenham informação. Essas máquinas têm informação, Mauro. Quem dá essa informação? É o ser humano. Na Ásia, na África, na América Latina. Em alguns casos, ganham centavos por hora. Em outros casos, $1, $2 por hora. Todos esses trabalhos que me informam os robôs, que informam as máquinas inteligentes, são precários, intermitentes, subremunerados. Então, veja o cenário, e agora eu fecho. A indústria 4.0, tá certo? Reduz trabalho vivo. E o que vai fazer essa massa de trabalhadores e trabalhadoras? As plataformas dizem, vem ser empreendedor aqui é bacana, aqui você é autônomo, empreendedor, e vai ficar rico. E eles estão morrendo nos carros, morrendo. Uma expressão-chave do seu artigo aqui é a questão do trabalhador sobrante, né? Que a gente falei aqui, era a antiga expressão, a gente usava o Exército Industrial de Reserva. Essa expressão mesmo, é o Exército Industrial de Reserva, só que sobrante é uma base, você tem que dar uma expressão diferente, então, aí é uma coisa literária. Quanto mais avança o trabalho morto, o desemprego, mais você tem o sobrante. Mas você tem o Exército Industrial de Reserva. Então, eu que oferecia R$10 para você fazer um texto, eu vou ao mercado desses sobrantes e falo, olha, não pago mais 10, eu pago 5. Ou dois. E aí vai ter eu vou topar. Eu vou topar, porque eu preciso de 1 ou 2, eu preciso comer. É isso, essa é a tragédia. Enquanto isso, né, a fortuna de Musk e Bezos se soma à casa dos trilhões. Se você colocar em real, às vezes chega no trilhão. Eu consigo pensar até 1 bilhão. 1 bilhão, para mim, já é uma... 1 trilhão, não sei imaginar. Eles já estão na competição. Quem vai ser o primeiro que vai chegar a $1 trilhão, né? É uma competição entre eles lá. Agora, Ricardo, o trabalho morto, ele também envolve aquilo que para nós parece ser uma fonte de empregabilidade ou de emprego para milhões de pessoas, que é o Uber. Você fala no teu texto, já houve uma tentativa do Uber lá nos Estados Unidos de começar a fazer trabalho morto no Uber, que é fazer a direção por máquina. Foi suspenso porque um dos carros da Uber atropelou uma senhora lá. Mas, gente,
vai voltar. Não, já voltou. Eu falo isso porque esse acidente ocorreu, eu não lembro agora, está no privilégio da servidão que eu me refiro, acho que foi, o acidente acho que foi em 2017 ou 2018, eu não tenho certeza com as datas. Né? Então, houve uma suspensão momentânea, porque um carro automático, né, autômato, sem trabalho de condutor, ele atropelou uma senhora atravessando a rua, e isso gerou uma grita nos Estados Unidos. Hoje há dezenas, se não centenas de carros na China, nos Estados Unidos e em outros países. Março de 2018. Hã? Viu? Isso aí. 2018 aconteceu. Estava terminando a redação do privilégio da servidão, por isso que eu cito a primeira vez lá e depois volto no artigo. Ou seja, o ideal da Uber é ter um carro sem motorista, mas aí ela vai ter um problema, que ela resolve. Ela não vai ter o motorista que compra o carro, mas ela vai ter grupos que vão comprar carros e uberizá-los para fazer o trabalho, entende? Ela continua como, aspas, prestadora de serviços de tecnologia, o que é um engodo, né? Alguém de nós entra na Uber, alguém dos que estão nos assistindo, das que estão nos assistindo, chama a Uber, a 99, a Cabify, a Lyft, para aprender tecnologia ou para ter um sistema de transporte? É elementar a resposta. Eu digo no meu artigo aí, que abre o livro, esse livro nosso último da regulação. Qualquer criança sabe a resposta. Eu quero ir de um lugar para cá, daqui para lá, ou se for um entregador, eu quero um produto aqui. Tá certo? Então, então, veja, a indústria 4.0 desemprega e o trabalho uberizado emprega sob condições típicas do século XIX, ainda que com uma tecnologia incontrolável, que os trabalhadores não têm a menor ideia do século XXI. E dá alguma coisa de estranha no reino da Dinamarca, né? Com uma diferença interessante em relação ao tempo do táxi. Lembra? Teve um tempo, gente, eu vou contar para os mais jovens, é o seguinte, existia um tempo na história da humanidade em que tinha uns carros com uma plaquinha em cima escrito táxi e que o cara ali trabalhava e você fazia sinal na rua, ele parava. Está praticamente extinto. Mas você entrava num táxi e ia conversando com o motorista. Era uma prática, né? Quem não tem boas histórias de conversa com o motorista? No Uber, agora, você senta no banco de trás, saca o seu celular, você não tem a menor ideia de quem é que está dirigindo, ele está lá ferrado a ferramenta e você a sua. Muitas vezes, inclusive, você está aqui trabalhando também, né? Dentro do Uber. Né? Acabou a conversa, né? Do Uber, do metrô, do ônibus, do trem. Eu vejo... Outro dia me assustou muito, como eu viajo muito por conta do meu trabalho, criança de provavelmente 1 ano e meio, 2, completamente grudada, um ano e pouco no celular. As crianças, o Lukács usa certa vez um texto, e depois eu vou fazer uma última referência ao Lukács, de onde eu tirei a ideia da desantropomorfização. O Lukács cita certa vez que um dos fenômenos mais complicados da sociedade do seu tempo, aquele grande filósofo húngaro, George Lukács, como aportuguesar a sua pronúncia, né, Lukács, ele falava assim, é a sociedade da mudez. Nós nunca nos conectamos tanto e nunca fomos tão mudos. Você vai num restaurante e você vê o marido no celular, a mulher no celular, eles comem, mas não conversam. Eles não conversam. As crianças querem ficar pá. O que você pode imaginar de uma criança que nasce com meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, já no computador, fazendo luta? Lembra que os videogames é luta, eu tenho que matar o outro. É o empreendedor, é a lógica do empreendedor entrando desde cedo. A minha vitória depende da sua derrota, mas porque nós estamos concorrendo, Mauro. Então, ou eu ou você, não tem lugar para... É um terror. O positivo, tá certo? É que isto não fica sem resposta. Deixa eu dar só uma última nota. Por que é desantropomorfização? Se o trabalho se torna mais autômato e mais apêndice, na era digital, isso é mais profundo, porque a máquina, eu podia, no limite, quebrar a máquina, sujar a máquina, como os operários faziam para fazer greve aqui nos anos 70, 80. Eu não posso quebrar o algoritmo e nem sujá-lo. É mais fetichizado, porque eu não consigo imaginar que eu sou um trabalhador da Uber, da 99, da Cabify, da Lyft. Eu sou um trabalhador que presta serviço, eu só sei a relação minha com o WhatsApp que o algoritmo controla, e ninguém sabe o que é o algoritmo, quando o algoritmo é uma máquina controlada. Você conhece algum algoritmo de alguma dessas empresas que diz assim,
Entregador, não se preocupe com o tempo de entrega. Caminhe devagar, respeite todas as leis de trânsito. O teu salário não está condicionado ao número de entregas. Você vai receber em função das 8 horas que você vai trabalhar. Portanto, não faça o que pode trazê-lo ou trazer risco à sua saúde. Nenhum, porque o algoritmo é programado para o... Bom, nós sabemos, né? Os trabalhadores, tem uns, como você disse bem, dormem na rua, porque não tem condição de ir para a sua casa, que era a periferia, de moto, e voltar. Então, ele já fica na rua. É uma tragédia. Uma tragédia. Anneli Germano... É isso, Mauro, é a desantropomorfização. Perfeito. Ou seja, é um trabalho que se desumaniza, porque, embora ele seja quem traz a comida que me salvou aqui na pandemia, foi um motoqueiro. Mas a ideia é de que a iFood, a Uber, o algoritmo é maravilhoso. É escandalosamente trágico essa coisa. E eu não sou contra a máquina. Eu estou falando numa máquina. Eu estou falando que, e isso é crucial, a tecnologia não é um invento do capitalismo. A tecnologia é um invento da humanidade. O primeiro universo microcósmico familiar, o primeiro homem, a primeira mulher, lá nas primeiras sociedades humanas, quando pegaram a pedra e conseguiram poli-la, fazer uma pedra, saiu uma faca, saiu um tacape, saíram produtos. E a roda da tecnologia é da história. O capitalismo faz a roda da tecnologia estar voltada exclusivamente para a acumulação ilimitada de lucro, de mais-valia e de riqueza, ao preço de eliminar a classe trabalhadora. Não é possível. Não é possível. Essa é a diferença. Anneli Germano escreve aqui, ó. Que alegria ouvir Ricardo Antunes. Quando cursei serviço social, li seu livro A Precarização do Trabalho na cadeira de Sociologia. Grande abraço. Tá aí. Obrigado. Ricardo, nós estamos 1h30 conversando, homem. Daqui a pouquinho já vai começar outro programa aqui na Fórum. Não, você tem o direito ao descanso, né? Nós temos que o direito... Acho que a gente tinha gás para mais 1h30 aqui de conversa. Então, desde já... fica no ar o convite, vamos combinar depois uma nova rodada contigo, acho que tem muito assunto para tratar ainda. Combinado. Nós tratando do assunto das lutas dos trabalhadores, do novo proletariado, né? Nós não tem muitos assuntos ainda para a gente tratar. Se você concordar, a gente remarca daqui a 20 dias, daqui a um mês, a hora que a tua agenda permitir, fazer uma outra conversa. Eu gostei demais e queria te entregar, ia entregar 5 agora. Bom, o controle do tempo é crucial para o processo, né? Então, tem 4 minutos para encerrar a nossa conversa, claro. Te agradecendo muito, muito bem. Perfeito. Olha, eu que agradeço, está aceito o convite, a gente faz aí para começo de setembro, alguma coisa assim, o nosso trabalho supõe... Eu só vejo o meu trabalho na universidade pública, tá certo? E como ele toca um tema que mexe com a humanidade, o país é a classe trabalhadora. A maioria esmagadora desse país é a classe trabalhadora. Então, esse é um espaço de divulgação, de debate, porque a onda das empresas é muito poderosa, tá certo? E nós temos que fazer uma contraposição. Eu não estou dizendo que eu quero que a Uber vá embora, nem a 99, nem a Cabify. O dia que vamos discutir que sociedade nós queremos, aí nós fazemos um programa para discutir que sociedade nós queremos. Por certo, a minha é muito diferente dessa, mas tem que cumprir o que as lutas operárias brasileiras conquistaram ao longo de 10, 20, 30, 40. A primeira greve que nós temos notícia, há 10 anos atrás, eu dizia, foi uma greve dos operários gráficos do Rio de Janeiro. Sim. Mas depois nós aprendemos, não, foi a greve de ex-escravos negros, pretos, que recusaram a transportar, tá certo? Naquela carroça que eles transportavam manualmente, recusaram a serem marcados com um número que eles não são gado, tá certo? Então, é uma história de luta da classe trabalhadora, a luta contra a escravização, depois a luta pelo assalariamento, a conquista do direito de greve no Brasil, só fomos conquistar em 1988 com a Constituinte. O direito a 8 horas de jornada, ou 44 horas semanais, né? 8 horas, algumas categorias já conquistaram 8, mas vamos dizer, 44 horas. Se você trabalhar 12 horas por dia, 7 dias da semana, 7 vezes 1, 70, 7 vezes 12, você vai ter 84 horas de trabalho de semana ou perto disso. Eu não sou, matemática não é meu forte, né? Ou seja,
7 vezes 10, 70, 7 vezes 2, 84 horas de trabalho por semana, e não são 12 horas. Eu conheço muitos que trabalham muito mais. Esses trabalhadores daqui 10 anos vão estar com o corpo produtivo destroçado. Houve, durante a nossa pesquisa, com isso termino, feita aqui, o Ministério Público com os trabalhadores da saúde, foram durante a pandemia ver as condições de trabalho de trabalhadores e começaram a fazer o teste do sangue. E muitos entregadores, o sangue não saía dos dedos, picava e não saía. Por quê? Porque eles não bebem água. E por que eles não bebem água? Porque eles não têm onde urinar. Eles não têm banheiro público. Eles têm horário a cumprir. Uma vez eu perguntei para o motorista, escuta aí, como é que hora você faz a tua refeição? Eu falei, professor, a nossa profissão não tem refeição. Não é aceitável. E termino aqui, aí com um pouquinho de humor e um pouquinho de um indiscreto charme do humor, né? As empresas, os donos das empresas dizem que é espetacular esse trabalho. Eu não conheço uma empresa grande, plataformizada do mundo das grandes, que o filho dos donos está trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia. Se fosse um negócio maravilhoso, eu sempre imaginei para o meu filho ou para a minha filha, um trabalho digno. Eu diria, vai trabalhar nisso. Eles não põem os seus filhos lá, porque eles querem preservar a vida dos seus filhos. Claro. Mas eles não estão preocupados com a vida da classe trabalhadora. E nós estamos preocupados com a vida da classe trabalhadora. Luta, dignidade e não aceitar a tragédia que nós estamos vivendo do trabalho, que é ilimitada e é global. Não é só brasileira, é global. Maravilha, Ricardo. Não obrigado, meu caro. Pessoalmente, eu tinha lido e, nossa, fantástica, gostei muito. Boa caminhada para ti, bom fim de semana. Nos vemos de novo em setembro, então. Combinado. Tá bom, e eu te mando depois o privilégio da servidão para você ter aí com a dedicatória. Esse vai especialmente para você, tá bom? Tá bom. Tá, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.